à vontade, tá? Aqui estamos sendo gravados. E deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo o meu slide aqui? Sim. Legal. Bom, pessoal, então, eu esqueci de perguntar para vocês, eu costumo usar o Tidia, eu nunca me aventurei pelo Moodle, pelo que eu conversei com os alunos em outros cursos, o pessoal é meio indiferente entre o Tidia e o Moodle. O pessoal só é unânime em não gostar do SIGA-A. Confere ou não? Sim, confere. Bom. Então, eu vou continuar usando o Tidia enquanto ele não é terminado, simplesmente por comodidade. Em algum momento eu vou ter que mudar para o Moodle. Mas, enfim, aqueles de vocês que ainda não se inscreveram no nosso site no Tidia, se inscrevam. Eu deixei lá no SIGA-A o endereço, né, do Tidia. E as nossas aulas, então, são as terças e as quintas, das 19 às 21, e as quintas das 21 às 23. O link vai ser sempre esse para as nossas aulas, eu gravo as aulas e disponibilizo no meu canal do YouTube. E eu vou colocar no Tidia, sempre que tiver uma aula nova, eu coloco o link lá para vocês. Mas vocês podem se inscrever no meu canal também, que eu vou disponibilizar lá no Tidia. Então, eu ainda nem tirei as aulas da última vez que eu dei esse curso, no Tidia, mas eu vou ocultá-las e vou pôr as aulas novas ali. Bom, pessoal, então, esse curso aqui, em princípio, o pré-requisito para ele é tópicos computacionais, mas esse pré-requisito não é necessário, tá bom? Vocês não precisam ter feito tópicos para acompanhar o curso aqui comigo. Esse não é nenhum problema. Agora, como eu falei para vocês, quando eu dava esse curso presencial, eu dava muito o curso na lousa. E existe um enfoque matemático importante nesse curso, tá? Não se assustem. Eu costumo dizer o seguinte, a matemática que a gente vai usar nesse curso não é uma matemática propriamente complicada. Vocês não vão ter que fazer integrais cabeludas, sabe, integrais de superfície, usar o teorema de Green, integrais de volume, vocês, enfim, não vão ter que resolver equações diferenciais muito complicadas. Então, a matemática desse curso, ela não é complicada. A matemática que a gente vai usar é muita álgebra de matriz, né? Inverter matriz, eu vou revisar isso tudo com vocês, então também não se preocupem. Calcular determinante, esse tipo de coisa, a gente vai rever isso. A gente vai resolver equações diferenciais simples, bem simples mesmas, porque é o que dá para resolver na mão. Algumas integrais. Então, enfim, o problema desse curso, a dificuldade desse curso não está na matemática rebuscada. Agora, a dificuldade desse curso é que é uma ideia muito nova, muito diferente de tudo que vocês já viram até aqui. Então, assim, eu vou fazendo um monte de coisa e vocês vão ficar olhando e vão pensar, putz, onde ele quer chegar com isso tudo? E aí, uma hora, pum, vai aparecer na cara de vocês ali a equação diferencial no método dos elementos finitos,
e vocês vão falar, putz, como é que a gente chegou nisso? Né? Então, essa é a dificuldade, porque é uma ideia muito diferente de tudo que vocês já viram. Então, a dificuldade é conceitual, ela não é operacional. Tá? Agora, a matemática é muito importante porque o método dos elementos finitos, ele é... A gente vai discutir isso em mais detalhes, mas o ponto é o seguinte, pessoal, o computador sempre vai te dar uma resposta. Agora, essa resposta pode ser uma porcaria completa e não ter nada a ver com o problema que você está modelando. E a única maneira de você ter um feeling para saber se você está fazendo besteira ou não é você conhecer o método com algum nível de profundidade. Né? Então, por isso a matemática é importante. Para que vocês não se tornem usuários cegos de um software que é uma caixinha preta. Né? Senão você vai lá, você vai sentar, você vai modelar, vai sair uma resposta. Agora, a sua resposta pode ser uma porcaria total. E para você saber onde você errou, essa matemática tem que estar mais ou menos sólida na cabeça de vocês. Tá? Então não tem como fugir disso. Então esse é o primeiro aviso que eu dou para vocês. Tá? Esse enfoque matemático existe, não é uma matemática rebuscada, mas é uma ideia extremamente original e diferente de tudo que vocês viram até aqui, com exceção de quem viu CFD, enfim, aí esses já tiveram contato. Né? Bom, mas acontece o seguinte, pessoal, quando eu dava essa aula presencial, então, como eu estava abrindo as equações ali na lousa com mais cuidado e com mais tempo, e tem o tempo de eu escrever, tem o tempo do pessoal perguntar, eu notei que eu levava muito mais tempo para apresentar toda a matemática que eu precisava do que eu tenho levado nesses cursos na versão online. Né? Então, na versão online, eu consigo passar essa parte matemática mais rápido. Então, quando eu estava dando o curso presencial, eu costumava fazer com os alunos umas 4 simulações no laboratório, usando o software, para eles se familiarizarem com o software e pôr em prática o que eles aprenderam. Né? Agora, da última vez que eu dei esse curso online, eu tinha 2 alunos só. Né? Tinha 3 matriculados no começo do quadrimestre, um desistiu. Os outros 2 ficaram até o fim, eles estavam muito interessados, então você tendo uma turma menor e uma turma interessada, é claro que isso agiliza bastante as coisas, mas eu consegui fazer, ao invés de 4 simulações com eles, eu fiz 7. Né? Então a gente fez umas simulações mais complexas, mais divertidas, e foi bastante legal. Né? Então, tomara que a gente consiga fazer essas simulações, mas se a gente não conseguir, eu vou deixar os roteiros indicados para vocês e vocês podem fazer por conta própria e discutir comigo. Né? Então, para vocês terem uma ideia, né? Então essa disciplina ela é 3-1-4, né? Significa 3 horas de teoria, 1 hora de prática e 4 horas de estudo individual por semana. Né? Eu posso garantir para vocês que essas 4 horas de estudo individual por semana vale mesmo, tá? É necessário para o curso. Como eu falei para vocês, como é uma ideia muito inovadora e muito diferente, vocês precisam acompanhar de perto o que está sendo feito para não perderem o fio da meada. E quando eu dou aula, né, eu dou aula desde que eu entrei na faculdade, dava umas aulas particulares para ganhar um dinheirinho.
E uma coisa que eu aprendi muito rápido é que você dando aula e resolvendo, tudo é claro, né? As dificuldades só surgem quando o aluno senta o traseiro na cadeira e tenta fazer sozinho. Né? Então, por isso é muito importante vocês fazerem isso depois das aulas, quando der, revisarem com lápis e papel na mão e tentarem refazer os passos que eu fiz para vocês não perderem o fio da meada. Tá? Muito bem. A gente tem uma parte manual para vocês resolverem alguns exercícios na mão, né? Então, rigidez de corpo sob tensão. Então, você tensiona um corpo e você quer saber como é que esse corpo se deforma. A difusão de partículas, né? Então, como você vai ter um gradiente de concentração de partículas no material, como é que esse gradiente vai ser, dependendo da velocidade do fluido, dependendo da concentração, propagação de calor, né? E o software que a gente vai usar é o Abaqus. Então, existem 2 softwares comerciais que são os principais nessa área de elementos finitos. Um é o Abaqus e o outro é o ANSYS. Os dois são muito populares mesmo. O ANSYS talvez no Brasil seja um pouquinho mais popular que o Abaqus. Mas não existem diferenças muito grandes entre os dois, tá bom, gente? Então, eu comecei a usar o Abaqus porque o livro-texto que a gente vai usar usa o Abaqus. E o Abaqus vocês conseguem clicando nesse link aqui. Então, esse site do Abaqus é um inferno, tá? Ele é super difícil de navegar e de achar as coisas que vocês querem. Então, às vezes eles mudam esse link aqui. Da última vez que eu verifiquei, esse link ainda estava ativo. Aqui vocês podem clicar e baixar o Abaqus. É gratuito, uma versão do estudante, e vocês podem instalar no computador de vocês. Esse Abaqus aqui, essa versão do estudante, ela é meio grande, acho que tem 1.6 GB, é um download que demora um pouco. Se tiverem problema, me avisam, eu tenho algumas versões aqui, e eu posso compartilhar com a turma. E o Abaqus só roda no Windows, tá bom, pessoal? Eu não sei se roda no Mac, não sei se alguém aqui tem Mac. Eu acho que ele só roda no Windows. Existem até umas versões piratas que alguns alunos já me trouxeram, que rodam no Linux. Ela não ficava muito perfeitinha, mas rodava. Bom, alguma questão até aqui, gente? Professor, depois me passa esse do Linux aí, que eu tô com Linux só no meu notebook aqui. Você só tem Linux? Só. O Windows estava dando uma travada e a solução foi trocar mesmo o sistema operacional. Quem está falando agora? É o Guilherme. Guilherme, cara, você vai ter que procurar. Beleza. Esses meus alunos acharam uma versão pirata, acho que eles baixaram por torrent. E você vai ter que fuçar, Guilherme. Eu não tenho mais essa versão. Eu tinha no meu computador da UFABC. Mas faz tempo que eu não vou para a UFABC e ele tinha dado pau também o meu HD. Eu troquei o HD, enfim. Então, se você tiver dificuldade de achar, me avisa e eu tento conversar com esse pessoal aí e ver se eles ainda sabem como baixar para o Linux. Tá bom? Agora, se você tiver algum computador com Windows para usar, é mais fácil. Tudo bem? Tenta aí, qualquer coisa me avisa. Bom, então, a ementa do nosso curso, de maneira enxuta, é essa. A gente começa com a introdução, a motivação, depois a gente vai falar de matriz de rigidez,
que é um conceito central aqui no método de elementos finitos, né? Então, vamos rever um pouquinho a elasticidade linear, vamos resolver na mão alguns probleminhas simples, elementos unidimensionais, né? Vigas e treliças. Né? Depois a gente vai falar de funções de forma, que são basicamente uma maneira de você fazer uma interpolação polinomial dentro do método de elementos finitos. Então, de maneira muito rápida, interpolação polinomial significa quando você resolve uma equação analiticamente, por exemplo, se você resolve a equação quadrática, né, ax2 mais bx mais c igual a alguma coisa, você tem uma solução analítica para isso. Né? Agora, quando você resolve uma equação numericamente, se você tem uma equação diferencial que é muito cabeluda para resolver na mão, para resolver analiticamente, então você usa o computador e você resolve ela de maneira numérica. Né? Quando você faz uma resolução numérica, você não tem mais uma equação, você tem um número. E aí o que você faz? Você resolve essa equação em diferentes pontos, né? Porque você tem um número, você não tem mais uma função de x que vai te dar o valor dessa função em qualquer ponto do espaço que você quiser. Você vai resolver a sua função em alguns pontos e você vai assumir que perto desses pontos onde você resolveu, o resultado é parecido. Então, como é que você faz isso? Você faz uma interpolação dos valores numéricos da sua função, utilizando algum polinômio. E é isso que a gente vai ver como fazer aqui. Né? Então, discretização do domínio e construção da malha é justamente a malha são os pontos onde a gente resolve a equação numericamente, né? E aí a gente usa uma interpolação polinomial para saber quanto vale a minha função em qualquer ponto do meu domínio. Bom, sistemas de coordenadas, condições de fronteira, condições de contorno, métodos de solução de equações matriciais, vamos ver a equação do calor, de convecção e de difusão, discutir um pouco estabilidade, convergência e análise de erro no método de elementos finitos. Elementos bidimensionais eu não costumo entrar, nem casos tridimensionais. E a gente vai usar sobretudo o Abacus, tá? Eu não vou usar o MATLAB porque é pago e, enfim, nem todos vocês têm isso no computador de vocês então a parte de simulação a gente vai usar o Abacus mesmo. Bom, avaliação de vocês, pessoal, listas de exercício. Então, listas analíticas, exercícios, então vocês vão tirar uma fotinha bonita e fazer um PDF com as suas fotos e colocar no Tidia. Exercícios computacionais, aí vocês vão fazer a simulação e vão fazer um relatóriozinho discutindo os seus resultados. A gente pode fazer um trabalho, um seminário em grupo, dependendo do interesse de vocês. Então, se tiver algum problema que vocês já têm em mente, que querem abordar, eu encorajaria vocês a fazerem um seminário e durante o curso eu vou ajudando vocês a resolverem esse problema. Né? Então, esse terceiro modo aqui, eu ainda não usei, mas ele é uma possibilidade em aberto para a gente, tá? Pensem um pouquinho a respeito. Se vocês têm ideia de simulações que vocês querem fazer, é uma maneira legal da gente ganhar bastante aqui. Agora, uma palavra de aviso, pessoal. Eu incentivo que vocês discutam uns com os outros, que vocês se ajudem,
né, expliquem uns para os outros, mas não copiem lista uns dos outros. Porque se eu pegar listas copiadas, eu vou dar F para os dois, ou para os três, enfim. Tá bom? Vale muito mais você deixar uma lista incompleta, você tem uma chance de não tirar F, do que você me entregar uma lista completinha e que eu note que é muito parecida com a lista de um colega, tá bom? Se isso acontecer, eu vou dar F para todos os envolvidos e vão ser reprovados, tá? Então, é um momento muito difícil que a gente está passando, a gente recorreu a esse método de ensino online, ensino à distância. Esse ensino online, ele limita bastante as formas de avaliação que eu tenho, para avaliar como é que vocês estão se saindo. E a gente, então, precisa ter um pacto aqui de cavalheiros e cavalheiras, ou damas, enfim, e que é um pacto de honestidade. Tá? E eu não abro mão disso. Então, por favor, levem muito a sério o que eu estou falando. Quem já foi meu aluno sabe que isso é muito sério. Me procurem, conversem, expliquem seus problemas. Se acontecer alguma coisa e vai ter que atrasar um pouco a lista, me escrevam, a gente negocia, a gente combina, mas não copiem. Esse aqui é o nosso livro texto, pessoal. Então, uma das grandes dificuldades desse curso de elementos finitos é o livro-texto. É impressionante, pessoal, como 2 livros-textos de elementos finitos podem ter abordagens absolutamente diferentes. Essas abordagens, elas são tão diferentes que uma pessoa que não tem muito conhecimento do método pensa que nem são livros tratando do mesmo assunto, né? Então, tem um livro de um professor da USP, publicado pela editora da USP, e tem um outro livro de um professor da Unicamp, publicado pela editora da Unicamp. Cada um deles tem uma abordagem completamente diferente. Esses 2 em particular têm abordagens muito matemáticas, né? Agora os nomes todos estão me escapando. O professor da USP chama Soriano, o professor da Unicamp, eu esqueci o nome dele. Tem um outro pesquisador, eu acho que ele é da UFPR, e ele é muito famoso aí nos youtubers de elementos finitos, ele chama Avelino Alves. O livro dele é um pouco mais parecido com esse, mas também não casa exatamente com esse livro, né? Então é uma dificuldade, tá, gente? E esse livro daqui é o que eu considero o mais didático e o mais apropriado para o enfoque de elementos finitos que eu quero dar para vocês, que é elementos finitos aplicados a materiais. Existe uma versão em português desse livro, existem muitas cópias na biblioteca, eu não sei como é que está sendo para tirar livro na biblioteca, mas enfim, tem 1 milhão de cópias dele na biblioteca em português. O problema é que a tradução desse livro é meio ruim. Então, em algumas partes do livro, a tradução é tão ruim que você não entende direito o que o cara quer dizer. Em algumas partes, não muitas, tá bom? Então, assim, se o inglês de vocês for muito, muito limitado, pega o livro em português mesmo, e quando você achar que está uma coisa ali muito confusa, aí pega o livro em inglês e vai ver o mesmo trecho no livro em inglês e compara, e você vai entender e vai perceber que foi uma tradução mal feita. Tá? Agora, se o inglês de vocês é bom, é mais sólido, vai direto para o livro em inglês. Tá? É um livro bastante didático, eu gosto do livro, como um curso introdutório de elementos finitos, ele é um livro bom. E existe muito PDF para baixar na internet, tá bom, gente?
Então, uma busca rápida aí, vocês encontram o livro. Se tiverem dificuldade, me avisem. Tá? Eu não sei se tem uma versão em português para baixar. Os alunos tinham me mandado uma versão em inglês. Bom, perguntas até aqui, gente? Muito bem. Então, eu coloco aqui esses livros do Cook como bibliografia complementar. Ela é complementar até certo ponto, depois eles divergem de caminhos. Enfim, tem alguns novos livros que eu estou investigando para saber se no futuro vale. Né? Bom, pessoal, então vamos começar falando de CAI, né? Então, vocês já falaram de CFD, vocês já falaram de CAD e CAI. Então, tanto CAD quanto CFD, eles entram dentro do CAI, que é o Computer Aided Engineering, é a engenharia auxiliada ou amparada por computadores. Né? Então, como falou o Guilherme aqui mais cedo, a ideia é, eu quero ser capaz de simular o comportamento e a resposta de um sistema, dado um estímulo a esse sistema, um estímulo externo. Né? Então, eu quero ser capaz de estimar a performance, por exemplo, eu faço um desenho de um chassi de carro e eu quero estimar a aerodinâmica desse carro, né? Ou a hidrodinâmica de um barco. Antes mesmo de fazer um protótipo, de colocar num túnel de vento, eu posso fazer uma simulação e eu já posso prever algumas falhas e propor melhoria sem ter que gastar dinheiro fazendo um protótipo. Né? Então, é mais rápido que um experimento, eu tenho maior controle das condições e eu tenho maior clareza entre causa e efeito. Então, quando você coloca, de novo voltando no exemplo de um protótipo num túnel de vento, aí vai depender da temperatura ambiente, vai depender da pressão, vai depender da velocidade do vento, e nem tudo você vai saber, então, o que está causando aquele efeito. É a temperatura, é a pressão. Agora, quando você faz uma simulação, você tem muito maior capacidade de controlar as causas no seu experimento computacional e, assim, associar diferentes causas a resultados no seu experimento. Né? Então, obviamente, esse método exige muitas aproximações. E é aqui que mora o diabo. Né? Só para deixar claro para vocês, a gente fala simular ao invés de calcular, porque a gente está fazendo cálculos numéricos ao invés de cálculos analíticos. Então, nesse sentido, é chamado de simular. Também pelo fato de que você sempre tem um modelo matemático físico para tentar descrever o seu evento real, né? E é claro que o seu modelo matemático físico é sempre aproximado, então por isso ele simula a realidade. Né? Então, quando eu vou fazer a propagação de calor no motor, por exemplo, eu construo um modelo físico para tentar reproduzir como que o calor se propaga naquela peça do motor. Agora, esse modelo físico é aproximado. Né? Então, independente de ser método de elementos finitos ou não, o próprio modelo é aproximado. Então, por isso a gente chama de simulação ao invés de chamar de cálculo. Então, o CAI ele é dividido em 3 etapas. O pré-processamento é a parte em que eu faço justamente o modelo do sistema, a geometria, as propriedades físicas, os fenômenos físicos relevantes que estão envolvidos.
Então aqui eu vou definir aproximações que eu acho que são aceitáveis, como é que eu posso melhorar, enfim. Isso é a construção do modelo, isso é o que a gente chama de pré-processamento. Depois que eu tiver feito o pré-processamento, eu vou ter um modelinho ali, como o Guilherme falou que ele fazia, todo bonitinho, aí eu vou colocar no software e fazer o cálculo computacional. Aí o computador vai terminar, vai me dar um resultado. Aí vem a terceira etapa, que é o pós-processamento. E o pós-processamento significa, eu vou olhar para aqueles dados que o computador me deu e vou ver, faz sentido? Eu vou comparar com dados experimentais que eu tenho disponíveis, eu vou comparar com a minha intuição. Falar, olha, isso daqui não parece certo, eu fiz alguma besteira. Né? Então, notem, pessoal, que o computador só faz uma etapa dessas três, tá? No CAI. Então, é por isso que é Computer Aided Engineering e não é só Computer Engineering. É a computação auxiliando a engenharia e não fazendo a engenharia. Né? E eu volto a dizer para vocês, é por isso que é importante a gente conhecer o método bem. Não basta eu conhecer só, eu saber mexer no software, eu conhecer tudo do Abacus, né? Eu preciso entender o método. Bom, então as limitações do Computer Aided Engineering, como eu falei para vocês, eu não gero uma solução algébrica que eu posso aplicar em uma situação análoga. Né? Então vamos dizer, eu tenho a equação de calor para uma barra que um extremo dela está mantido a 0 grau e no outro extremo eu tenho uma fonte de calor de 10 watts por hora. Então eu calculo a distribuição de temperatura nessa barra. Agora, se eu pego uma barra um pouco diferente, com um diâmetro um pouco diferente, boto um extremo dela a 10 graus e no outro extremo eu boto uma fonte de calor de 20 watts por hora. Eu tenho que fazer de novo a simulação. Eu não vou ter uma expressão ali e falar, já resolvi um problema parecido, agora é só adaptar. Não dá. Né? Então, essa é uma limitação importante do método. Soluções aproximadas, e às vezes é difícil eu saber se a minha aproximação é boa bastante, né? E sempre que eu faço uma solução numérica, ao invés de uma solução algébrica, eu tenho um erro ali, né? Um erro numérico. Então, em alguns casos, um erro numérico não é um grande problema, mas dependendo da precisão que eu preciso, que eu necessito, um erro numérico pode ser uma coisa relevante. Né? E as armadilhas agora. Então, assim, uma grande armadilha são problemas de interface, né, pessoal? Vocês conhecem os problemas da interface entre o computador e a cadeira? O que está lá na interface do computador com a cadeira? A gente, né? Então, aqui está a cadeira, aqui está o computador e aqui está a interface. Ó, né? Então, se eu faço um modelo físico ruim para descrever o meu fenômeno, o computador pode resolver as minhas equações direitinho, mas as minhas equações são ruins para descreverem o meu fenômeno. Então, assim, o método de elementos finitos não falha, o computador não falha, o problema está ali no modelo físico que eu criei. Né? Agora, eu posso ter problemas na construção do método de elementos finitos também. Então, o meu modelo físico pode ser bom, mas eu bato cabeça ali na hora de construir o problema de elementos finitos. E eu posso cometer erros grosseiros também. Então, eu coloco uma velocidade em quilômetros por hora
e o meu sistema de unidades está todo em metros, né? Isso é muito comum, né? Tem um caso clássico de um avião americano que pousou no Canadá, se não me engano, e quando foram abastecer, viram o manual do avião, a capacidade de gasolina que cabia, e estava em galões, e o cara assumiu que eram litros, né? Então ele colocou muito menos combustível do que o avião precisava, e o avião teve que fazer um pouso de emergência, né? Então isso é o que a gente chama de erro grosseiro, né? E aquela história, o computador faz o que a gente pede e não o que a gente quer. Então, nesse artigo aqui, Computer Misuse, Are We Dealing with a Time Bomb? Ele cita 52 casos de erros de simulação, né, que levaram desde atraso da obra até o total colapso da estrutura construída. Então, você imagina o cara constrói uma ponte e a ponte desaba porque estava mal projetada, né? Então, nesses 52 casos, 30 eram erros do usuário, né? Então, bem mais do que a metade. 13 eram erros do programa, que significa erro de quem fez o código ali, o software. 7 eram falhas de equipamentos ou material, aí quer dizer, realmente não era culpa do cara que fez a simulação. E 2 eram outras causas, sei lá, causas naturais, enfim. Mas então você pode ver que se você somar 30 com 13, de 52 casos, 43 eram ou erros do usuário ou erro do programador, né? Isso, em geral, tem a ver com modelagem incompleta, inapropriada ou falta de compreensão da limitação do método. A gente tem que entender para que o meu método serve, quão bom ele é, né? E por isso que eu volto a frisar o ponto para vocês, que eu preciso entender o método, né, para saber o que eu estou fazendo, né? Aí, no livro do Cook, ele dá um exemplo aqui, que ele pega esse probleminha simples, ó. Você tem uma barra presa por 2 dobradiças nas extremidades, e você dá um peteleco nela para cima, né? Então, um pulso de pressão de 1 milissegundo para cima nessa barra, então a barra vai começar a balançar, você deu um peteleco nela. E ele pediu para 10 usuários diferentes simularem como é que essa barra vai se comportar, então, ao longo do tempo. E aqui estão as respostas, pessoal, né? Então vocês veem que até 1 milissegundo todas as simulações estão batendo, e a partir de 1 milissegundo aí eu começo a ter 3 grupos de soluções, basicamente, né? Então a maioria vai para cá, uma sobe e a outra vai intermediária, né? A partir aqui de 1,8 milissegundos, um novo grupo de soluções aparece, se desgarra desse grupo mais coeso inicialmente, né? Então isso mostra como o problema é delicado, né? Então, coisas que a gente pode fazer, pessoal. Então, quando eu faço uma simulação no computador, eu estou simulando um material, digamos, perfeito. Então, eu estou simulando um material, sei lá, sem discordâncias, sem contornos de grão. Então, se a minha simulação der diferente do resultado experimental, essa pode ser a causa. Mas se eu descubro que essa é a causa, então eu falo, olha, eu preciso de um material melhor para a aplicação que eu tenho em mente. Isso já é uma coisa, uma constatação importante, né? Então eu já sei que eu vou ter que procurar um material de melhor qualidade para fazer o projeto que eu quero, né?
Então, eu posso, fazendo a simulação, selecionar materiais diferentes para os usos que eu tenho em mente, e eu posso propor modos para otimizar suas propriedades. Eu posso prever o comportamento do meu sistema em dadas condições. Então, sei lá, eu fiz uma ponte, eu vou simular um terremoto, e ver se essa ponte funciona bem assim, né? E a ideia toda é poupar custos, né? Tinha uma tirinha do Calvin, eu preciso achar essa tirinha e colocar aqui nos slides, que o Calvin estava passando de carro com o pai dele, e ele via uma ponte assim e dizia a capacidade máxima 100 toneladas. Aí o Calvin falava: papai, como é que eles sabem qual é a capacidade máxima de uma ponte? Aí o pai dele falava: filho, eles primeiro constroem uma ponte e depois eles vão empilhando caminhões de 10 toneladas na ponte. Aí quando a ponte arrebenta, eles veem quantos caminhões cabiam na ponte, e aí eles constroem uma ponte nova e colocam essa placa aí na frente dizendo um caminhão a menos, né? Essa é o limite de tolerância da ponte, né? Então, vocês imaginem o custo que a gente teria se fosse esse mesmo método para construir pontes, né? Então, felizmente não é. Bom, deixa eu ver que horas são aqui, a gente ainda tem um tempinho. Então, deixa eu dar agora um exemplo mais claro de elementos finitos para vocês, né? Então, um colega aqui falou que está fazendo um mestrado com a professora Paula, em que ele faz simulações de estrutura eletrônica da matéria, né? Então, quando você faz uma simulação, você pode estar preocupado com as características microscópicas do material ou com as características macroscópicas dele. Então, o que eu quero dizer por isso? Bom, a condutividade elétrica, vocês se lembram dos tempos do ensino médio, né? A lei de Ohm, U igual a RI. Então, a tensão entre duas extremidades de um fio condutor, ela é proporcional à corrente através desse fio condutor, e essa constante de proporcionalidade é a resistência do fio, né? Agora, a resistência desse fio, ela depende da expressão perdoem a palavra, da rola, né? Então, R é igual a rola. Então, ρ é essa propriedade intrínseca do material, que é a resistividade elétrica. L é o comprimento do fio, e A é a área da seção transversal do fio. Então, L e A são propriedades geométricas, e o ρ é uma propriedade intrínseca do material. Então, o cobre vai ter um ρ que é baixo, enquanto se você pegar um outro material, sei lá, o silício, o vidro, o ρ vai ser diferente, né? E você vai falar, por que o ρ do cobre é diferente do ρ do zinco, e é diferente do ρ do silício? Então, são questões microscópicas, elas têm a ver ali com a estrutura eletrônica dos átomos nesses diferentes materiais. E o método de elementos finitos, ele não se propõe a investigar esse tipo de efeito. O método de elementos finitos, ele não é microscópico, ele não é atomístico, né? Então, se eu for resolver esse tipo de problema pelo método de elementos finitos, eu vou pegar esse ρ aqui de alguma tabela experimental e vou substituir na minha simulação, né? Enquanto que, se eu fizer uma simulação por DFT, por exemplo, eu posso estimar esse ρ, né? É outro problema, só que por DFT você dificilmente consegue passar de 500 átomos aí, né? Se
Se você tiver computadores muito bons e um problema relativamente simples, você consegue chegar ali perto de 1000 átomos. Né? Agora, em elementos finitos, eu consigo simular uma ponte. Então, quantos átomos tem numa ponte? Eu consigo simular um prédio, eu consigo simular um carro, um avião, né? Então, quantos átomos eu tenho aí? Não importa, porque o método de elementos finitos é um método contínuo, que a gente diz, né? Então, ele não é atomístico, ele trata a matéria como uma coisa só, e as propriedades da matéria parametrizadas, né? Então, eu sempre preciso de uma tabela com valores experimentais por as minhas simulações de elementos finitos. Significa que se a minha tabela for ruim, ou se ela não corresponder aos materiais que eu tenho, já era. Eu não vou ter resultados bons. Então, pessoal, em termos gerais, como eu falei para vocês, o tipo de problema que a gente vai se deparar é assim: eu tenho algum efeito externo atuando no sistema, e esse sistema vai responder a esse efeito externo. A constante de proporcionalidade entre o estímulo e a resposta é uma propriedade específica do material. Então, eu dei para vocês ali o exemplo da primeira lei de Ohm, né? Então, nesse caso, a ação é a diferença de potencial que eu aplico entre os extremos de um condutor ou de um material. A resposta é a corrente elétrica que se forma. E a propriedade específica que vai mediar a relação entre o potencial aplicado e a corrente que se formou é a resistência do material. Né? Então, eu posso pensar, por exemplo, eu aplico uma força num corpo e a resposta desse corpo é que ele se distorce. E que propriedade que vai mediar se o corpo distorce muito ou pouco, dada uma força, é a rigidez dele. Então, se eu tenho uma latinha de cerveja, uma latinha de alumínio, a rigidez dela é relativamente baixa. Agora, se eu tenho uma barra de ferro, a rigidez dela é alta. Então, a mesma força na latinha de cerveja vai produzir uma distorção grande, e na barra de ferro vai produzir uma distorção imperceptível. Né? E o que vai mediar esse comportamento é a rigidez. Então, pessoal, em geral, o que eu quero descobrir, a minha incógnita do problema, é a resposta. Então, ou seja, em geral, eu quero inverter essa equação aqui para descobrir qual é a resposta, dado um estímulo que eu conheço, ou que eu tenho meios de controlar experimentalmente. Né? Então, eu coloco ali uma fonte de calor em contato com o corpo, e eu vou ter um gradiente de temperatura nesse corpo. E o que vai mediar essa variação de temperatura no corpo com o fluxo de calor que eu estou colocando nesse corpo? O que vai intermediar essas duas propriedades é a condutividade térmica. Né? Então, eu agito um fluido e vou gerar vórtices, enfim, vou fazer esse fluido se mexer. Se for água ou se for álcool, a velocidade vai ser muito maior do que se for um recipiente com óleo de carro. Né? E qual que é a propriedade disso? É a viscosidade. Então, todas essas propriedades que eu coloquei aqui, elas são parametrizadas no método de elementos finitos de tabelas experimentais. Se a minha tabela for ruim, eu posso ter um modelo físico bom, eu posso ter um software bom, eu posso fazer a simulação de elementos finitos direitinho, e o meu resultado vai ser uma porcaria, porque o meu parâmetro é ruim. Né?
Então tá aí mais uma questão importante para a gente prestar atenção no método de elementos finitos. Bom, então, vocês olhando essa equação aqui, parece relativamente simples, né? Então, F igual a KU, isso daqui parece o que, gente? Isso lembra vocês de alguma equação aí famosa que vocês viram diversas vezes ao longo da sua trajetória na UFABC? Sim? Alguém? Primeira lei? Primeira lei de quê? Newton. Não. Sistema de molas, né? Sistema de molas, exatamente, a lei de Hooke. Né? Enfim, poderia ser também a segunda lei de Newton, né? O F igual a MA. Eu ia falar dessa. Podia ser também a segunda lei de Newton, né? Mas enfim, a equação de mola, como falou o colega, e daí que vem o nome que a gente vai usar para esse termo aqui parametrizado, que é a matriz de rigidez, né? Então, como vocês podem ver, isso aqui não tem a ver só com rigidez, pode ter a ver com temperatura, com viscosidade, constante dielétrica, etc. Mas, por motivos históricos, a gente sempre vai chamar isso de matriz de rigidez. Bom, pessoal, só que o mundo real é bem mais complicado do que F é igual a Kx, né? E, na verdade, esses problemas todos que eu falei para vocês, eles têm essa cara aqui, né? Que são equações diferenciais parciais de segunda ordem. E, em princípio, inhomogêneas, ainda por cima, né? E resolver esse tipo de equação é o cão chupando manga, né? A maioria delas a gente não sabe resolver analiticamente, né? Então, quando eu tenho um problema de propagação de calor, né, alguém reconhece essa equação aqui ou não? Essa equação aqui é a equação de onda, né? Então, ondas mecânicas, né, o som, e ondas eletromagnéticas também, né? Se você pegar as equações de Maxwell, elas também têm essa cara aqui. Lembrem-se lá das equações de Maxwell e vocês vão ver. Então, eletromagnetismo, assim, propagação de calor é assim, ondas mecânicas são assim, a difusão de partícula é assim, a aerodinâmica e hidrodinâmica é assim, e até a equação de Schrödinger, né? Embora a equação de Schrödinger aqui seja a primeira derivada só no tempo, né? Mas então é uma equação diferencial, ela é parcial porque eu diferencio diferentes variáveis separadamente, então ela é parcial. Ela é de segundo grau porque eu tenho segunda derivada. Ela é inhomogênea porque ela em princípio não é igual a zero. Então, isso tudo faz com que essas equações sejam muito difíceis de resolver analiticamente, né? E, na verdade, o método de elementos finitos, ele começou com os matemáticos para resolver equações diferenciais parciais de segunda ordem. Só que, rapidamente, os engenheiros perceberam quão útil isso era. Isso foi incorporado na engenharia e é bastante usado até hoje, né? É muito usado. Bom, então, pessoal, na primeira parte do curso, eu vou resolver com vocês esse tipo de equação. Marquem as minhas palavras, tá bom? Então, a gente vai resolver F é igual a Kx, a gente vai inverter a matriz. Eu primeiro vou escrever as equações na forma matricial,
Vou mostrar para vocês como é que a gente faz, qual é o sentido. Depois a gente vai aprender a inverter essas matrizes e resolver essas equações. E aí depois, na segunda parte do curso, eu vou tentar mostrar para vocês que essa equação aqui, pelo método de elementos finitos, vai ficar com essa cara. Então aí vocês já vão prevendo a mágica que eu vou fazendo. É um contorcionismo incrível, né? Mas é ali que a gente vai chegar. Tudo bem? Perguntas até aqui, gente? Não, professor. Legal. Vamos lá, então. Bom, então, a gente fala de sistema contínuo. Então, eu quero dizer, se eu tiver uma placa, né? Vamos dizer que eu tenho uma placa quadrada de lado 1 metro e a espessura 5 centímetros, né? Então, eu quero saber a distribuição de temperatura nessa placa, né? Ou pode ser, por exemplo, uma tampa de esgoto. Eu tenho uma tampa de esgoto que é circular e ela tem uma espessura, né? Então, qualquer ponto dentro da placa eu chamo de domínio. É um ponto do domínio, né? Então, se eu quero saber a temperatura nessa placa, para qualquer x, y, z, em qualquer instante de tempo t, eu posso dizer qual é a temperatura daquela placa, né? Então, por isso eu digo que isso é um campo contínuo. A temperatura é uma função ou um campo contínuo de x, y, z e de t. Então, quando eu resolvo uma equação diferencial parcial, eu preciso saber as condições de contorno, tá? E esse aqui é um ponto muito importante para a gente. O que são condições de contorno? Então eu preciso saber, olha, no instante de tempo t igual a 0, aqueles pontos ali estavam a temperatura de 30 graus Celsius. Aí quando eu comecei a aplicar o calor, eu quero saber como é que a temperatura variou, mas eu sei que no instante 0 a temperatura era X. Ou eu posso ter condições de contorno de alguns pontos cuja temperatura não varia com o tempo, por exemplo. Então, esse ponto aqui, x igual a 0, para qualquer instante de tempo, a temperatura dele é 0. Significa que ele está em contato, então, com o reservatório de temperatura, que não deixa a temperatura variar, embora haja um fluxo de calor no sistema como um todo, né? Essas derivadas elas estão associadas então a gradiente de temperatura, que é fluxo, tá? Então, condições de contorno, e isso eu vou mostrar para vocês com mais clareza daqui a pouco, elas são necessárias para eu resolver o problema físico, não porque eu sou burro ou incompetente demais para resolver, se eu não tiver isso. Então, condições de contorno não são aproximações. Condições de contorno definem o problema que eu quero resolver. Sem condições de contorno, eu não consigo resolver o problema, né? Então, vamos pegar aqui esse exemplinho, pessoal. Eu tenho aqui duas molas juntas, né? Elas estão juntas aqui por um ponto do meio, né? Então, cada um desses pontos aqui, 1, 3 e 2, a gente chama de nó, né? E cada mola vai ser um elemento. Então, eu tenho 2 elementos e eu tenho 3 nós, né? E aí eu preciso definir condições de contorno para esse problema. Então, olha, eu aplico uma força aqui no ponto 2 para a direita. E agora eu pergunto para vocês, Akira,
quando eu puxo esse ponto aqui para a direita, o que vai acontecer com esse sistema, Kira? A Kira tá aí ou não? Amanda, você tá aí? Não tem ninguém aí? Tô falando sozinho? Eu não tenho certeza. Como é que é? Então, o André falou que se eu aplico uma força no nó 2, o sistema inteiro vai para a direita. Mas, André, e se esse nó aqui estiver preso no chão? O que vai acontecer? O que acontece com essa mola, André? Vai se comprimir. Ela vai esticar, né? Eu tô puxando. E essa mola 1 aqui, ela vai esticar? Se esse nó aqui tá preso no chão? Não. Não, né? Agora, e se esse nó aqui estiver solto também e o nó 1 estiver preso? Quando eu puxar aqui o nó 2, o que vai acontecer com as duas molas? As duas vão esticar. E se o nó 1 estiver solto também e eu puxar aqui no ponto 2, o que vai acontecer com o sistema? No ponto 2, preto? Não, solto também. O sistema inteiro vai preto. Vai para a direita sem nenhuma deformação, certo? Então, pessoal, vocês entenderam por que condições de contorno elas são importantes para definir qual problema eu quero resolver. Se eu não digo para vocês quais são as condições de contorno desse problema, ele simplesmente não tem solução. Porque não é um problema bem definido. Você pergunta para a matemática o que acontece com esse sistema se eu puxo aqui no ponto 2 com uma força de 10 newtons para a direita. E a matemática responde para você, depende. Esse cara aqui está preso? Esse cara aqui está preso? Isso são condições de contorno. Né? Então seria essa condição de contorno aqui. Em todo instante de tempo t, esse ponto aqui está zero, o deslocamento nele é zero, significa que ele está fixo. Né? Ou que para o instante t0, todos os pontos da mola estão em repouso, não existe nenhum ponto deformado. Entenderam, pessoal? Sim. Legal. Então, força aplicada e deformação, né? Então, isso daqui nada mais é do que F é igual a K vezes delta X, tá, pessoal? Só está escrito de outra maneira. Então, eu escrevo sigma porque é tensão num corpo, E é a constante elástica desse corpo, e du dr é o quanto cada ponto desse meu domínio deforma em função da aplicação dessa força. Né? Então, qual é o input que eu preciso para resolver esse problema? Eu preciso dos parâmetros do material, ou seja, eu preciso da elasticidade, eu preciso saber quais forças estão atuando onde, e eu preciso saber condições de contorno. Então, aqui no caso, por exemplo, ó, essa região aqui do corpo, ela está toda presa numa parede. Então, quando você aplica uma força, essa região aqui que está achurada, ela não se deforma. O du dr é zero. Né? Isso a gente chama de pontos engastados. Eles não se deformam.
enquanto os outros pontos do meu sistema todo se deformam, né? Então, como solução para esse problema, eu vou saber qual é a deformação no meu domínio. Eu vou saber qual é a tensão resultante nos pontos que não puderam se deformar, né? E quais são as forças resultantes. Então é esse tipo de problema aqui que a gente está interessado em tentar resolver, né? Então, sempre que eu tenho pontos que não se deformam, a força resultante não é nula, né? O que acontece com uma mola quando eu puxo? Quando eu puxo a mola, ela vai se distendendo, e quando ela se distende, surge uma força de restauração na mola, que é contrária à força que eu estou aplicando na mola. No momento em que a força de restauração da mola é igual à força externa que eu estou pondo na mola, o sistema entra em equilíbrio e a mola para de se deformar, né? Então, quando eu tenho um ponto que é livre para se mexer como ele quiser, a força resultante nele é nula, porque a força de restauração equilibra a força externa. Agora, quando eu tenho um ponto que não é livre para se deslocar, então se eu pego um pontinho da mola e prendo no chão e puxo a mola, aquele pontinho ali vai ter uma força resultante não nula, justamente porque ele não pôde se deslocar, né? E nos pontos que se deslocaram, né? Então, aí eu sei que a força resultante é nula, e o que eu quero descobrir é qual é a deformação neles, né? Então, todo o contorno do problema físico, ele precisa ter uma dessas duas condições de contorno. Ou eu preciso saber que o ponto é livre para se deslocar, isso significa que a resultante nele é nula, e eu quero descobrir a deformação. Ou esse ponto é engastado, é preso, eu sei que ele não se deformou, mas aí eu quero descobrir qual que é a força resultante nesse ponto. Então, sempre que você tiver contorno, borda, no seu problema físico, alguma condição de contorno precisa ser dada. Senão o problema não está bem definido matematicamente. Sacaram ou boiaram? Sim. Legal. Né? Então o que a gente quer descobrir é isso, pessoal. Dada a força, qual é o deslocamento? Quais são as forças resultantes? Eu vou parar por aqui. Acho que a gente já foi longe, vocês já devem estar cansados. Tá calor e parece que vem uma frente fria aí amanhã ou na sexta. Então na sexta a gente retoma daqui. Alguém tem alguma pergunta antes de eu terminar a aula? Ou algum comentário? Professor, você não tá que você indicou, tem na minha biblioteca do CIGA. Ah, que legal, que bom. Tem acesso lá. Não dá pra baixar, né? Mas tem acesso lá. Tá. Outra pergunta, vocês querem fazer um grupo de WhatsApp comigo? Ou isso costuma ajudar vocês? Ou... Professor, só uma pergunta. Para que serviria esse grupo de WhatsApp, senhor? Não sei, nas outras vezes que eu dei disciplinas online, André, o pessoal costumava pedir, era uma maneira de me procurar para tirar dúvida, ou
procurar os demais colegas, enfim, organizar grupos de estudos, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem, criem um grupo só entre vocês e se precisar depois vocês me incluem, tudo bem, tá bom? Por enquanto a gente vai se comunicando por dia, pode acontecer também do dia cair, a gente sabe que isso acontece às vezes. Enfim, vocês querem esperar um pouquinho antes da gente decidir se vai criar esse grupo ou não? Acho bom. Tá bom, então. Então, se vocês virem a necessidade de criarem o grupo, vocês me avisam. Senão, vocês, por enquanto, fazem um grupo só entre vocês. Bom? Combinado, professor. Então é isso, pessoal. Boa noite. Até quinta. E é isso. Eu vou colocar a aula no TD, os slides e o vídeo. Tá bom? Beleza, Obrigado, professor. Obrigado, Obrigado, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Valeu, boa professor. noite. Até mais. Falou, gente.